Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando expositivamente em João. E nós vamos falar mais um pouco hoje. Por que mais um pouco? Porque não dá para falar tudo, porque é infinito, né? É infinito falar sobre Jesus. Mas Jesus é a pessoa mais importante do universo. A coisa mais importante que nós temos é falando sobre Jesus. E nós estamos falando expositivamente no Evangelho de João. E hoje estamos no capítulo 2, a partir do versículo 13. Né? A partir do versículo 13 até o final do capítulo, nós estaremos falando hoje. Né? E vamos aí trabalhar esse texto. Eu quero pedir para você abrir a Bíblia ou no teu celular, o texto bíblico, e você se concentrasse, para a gente trabalhar aí nesse texto, a gente procurar tirar o melhor, extrair melhor aí do nosso texto. No domingo passado, o presbítero Ian nos pregou sobre a transformação de água em vinho. Houve um casamento que faltou vinho. Aqui está faltando outra coisa. Nesse texto é o texto que Jesus purifica o templo. Está faltando alguma coisa. Se no primeiro do capítulo, do versículo 1 até o versículo 12, é a questão da transformação de água em vinho, porque estava faltando vinho no casamento, e Jesus dá um jeito, né? Até na quarta-feira, né, o Léo estava pregando para nós, e falou uma coisa bastante interessante, que esse texto da transformação de água em vinho, na verdade, Jesus estava falando dele próprio, que lá na frente, quando ele derrama o seu sangue lá na cruz, ele é o verdadeiro vinho, o vinho melhor, né? E realmente é isso. Evangelho de João, os evangelhos, irmãos, é sobre a pessoa de Jesus. É onde a nossa vida espiritual deve estar solidificada, é onde a nossa existência, a nossa fé, a nossa crença deve estar embasada. Jesus é essa rocha maravilhosa, aonde nós devemos construir a nossa vida. Mas, se Jesus entra no templo, a partir do versículo 13, e purifica o templo, estava faltando alguma coisa ali. E Jesus chama eles, assim, para briga. Jesus é um dos textos em que Jesus não age como Cordeiro de Deus. No capítulo 1 nós verificamos que João Batista revelou o Cordeiro de Deus, mas aqui ele é o leão. Aqui nós vemos Jesus não como cordeiro, mas Jesus como leão. E é interessante que João, quando a gente segura o texto aí do capítulo 2, mas você que está com a Bíblia, quando você chega lá no finalzinho do capítulo 20, no penúltimo capítulo de João, lá no finalzinho, ele explica, João fala a respeito da finalidade desse evangelho, irmãos. Ele fala assim, olha que interessante, como esse texto fala a respeito da grandeza de Jesus. João 20, a partir do versículo 30, fala assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. A quantidade de sermões, de ministrações, de curas, de milagres, de ensinamento, os evangelhos é uma seleção disso tudo. Mas ele fala assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o objetivo de João aqui, ele está preocupado com uma coisa, que os irmãos tenham vida. E essa vida, ela não pode ser uma vida vegetativa. É uma vida realmente mais profunda,
uma vida mais séria, uma vida espiritual de verdade, uma vida que vale a pena, uma vida que possa, irmãos, com dignidade, adentrar a eternidade. Porque sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes a gente faz, e não é errado, a gente faz o apelo. Quem gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Aí muitos irmãos levantam a mão, vem à frente, confessa Jesus. Não é errado fazer isso. Eu já fiz isso na minha vida. Fiz isso no dia da minha conversão. Primeira vez que eu adentrei na igreja, durante um apelo, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E nós trabalhamos no capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É bíblico, é verdade, é real a gente aceitar Jesus. Mas a gente não pode viver essa vida de qualquer forma. A gente não pode viver a nossa vida espiritual de forma relaxada, de qualquer jeito. O Senhor Jesus aceita todos, e a igreja de Cristo deve ser assim. Nós devemos aceitar a todos, mas nós, como igreja e povo de Deus, não podemos aceitar tudo. Aceitamos todos, mas não aceitamos tudo. Qualquer coisa que contraria a vontade do Senhor deve ser deixado para trás. E nós vamos ver Jesus aqui tratando uma questão muito séria. Então, a partir do versículo 13, fala assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. É interessante que no Evangelho de João, ele apresenta 3 visitas de Jesus a Jerusalém. Enquanto os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam apenas uma vez Jesus em Jerusalém. Mas o evangelho de João fala que, na verdade, Jesus foi outras vezes em Jerusalém, pelo menos 3 visitas, está aqui no capítulo 2, está no capítulo 6, está no capítulo 11, Jesus indo a Jerusalém no período da Páscoa. Em 3 momentos, a Bíblia deixa isso bem claro. E é interessante que João já coloca logo ali no começo, porque ele deseja que as pessoas entendam e creiam na pessoa de Jesus. E encontrou no templo, diz assim o versículo 14, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados no templo, em um lugar muito especial. Eles haviam alterado a finalidade do templo, justamente no pátio dos gentios. Olha só, havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, né? Era para que Israel, como nação, recebessem os gentios, abraçassem os gentios e trouxessem eles para se aproximarem de Deus. Eles mudaram a finalidade do pátio dos gentios, estavam utilizando aquele espaço para outra coisa, na verdade excluindo os judeus, os gentios, de uma verdadeira adoração. Os gentios não tinham espaço, porque no espaço deles, para visitar e conhecer o templo, lá tinha boi, lá tinha pombinha, lá tinha ovelha, lá tinha cabra, lá tinha uma mesa de cambistas. Eles trocavam o dinheiro das pessoas, porque lá dentro do templo só podia circular uma certa moeda, e é claro que no momento do câmbio das moedas existia um lucro. Então, para evitar que as pessoas trouxessem ovelha, muitos caminhavam longe, boi e tal, para oferecer sacrifício, então eles vendiam, comercializavam ali, e quem trazia uma ovelhinha lá para o sacerdote olhava e falava assim, essa ovelhinha aqui não dá, essa ovelhinha aqui está muito magrela, muito magrinha, você precisa vender ela, você precisa trocar ela para a gente poder oferecer o sacrifício. Na verdade, o sacerdócio procurava ter lucro
por detrás da adoração. Havia mudado a finalidade de poder servir a Deus, de poder adorar a Deus. Aliás, vai ser muito legal em João, quando a gente entrar daqui 2 capítulos, lá no capítulo 4 do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos poder trabalhar mais profundamente a adoração. Mas aqui Jesus vai fazer algo interessante. Ali as pessoas estavam aproveitando o lugar, mudando a finalidade. E algo muito importante estava sendo afetado: a questão da adoração. Eu queria que você soubesse que a adoração é algo sério, é algo importante. Deus tem uma finalidade na minha vida e na sua vida, de fazer da gente verdadeiros adoradores, de pessoas que adorem realmente, de pessoas que sirvam, de pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. E naquele momento, Jesus, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, diz assim o versículo seguinte, versículo 15: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos dos templos com as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Ou seja, não mudem a finalidade da adoração para essas coisas. Jesus chutou a mesa, mas as pombinhas, Jesus é o Senhor da natureza e só pediu para serem retiradas. Jesus não digamos assim, destruiu ou machucou as pobres pombinhas que estavam engaioladas ali. Ele: tirem essa daqui. Mas os vendedores ele não perdoou. E às vezes eu fico pensando, meus queridos irmãos, que se Jesus usasse o chicote nos dias de hoje, como é que não seria num evangelho humanista que é pregado, que é anunciado hoje em dia, um evangelho humanista, onde o mais importante é ser feliz, que Jesus resolve todos os problemas, aonde não se fala de cruz, aonde não se fala de pecado, aonde não se fala de rebeldia, aonde se fala: não, venha como está e fica como está tudo bem, importante é graça, é graça, é graça, uma graça barata que é anunciada nos dias de hoje. Na verdade, eu pergunto para você: nós devemos ficar mais perto do mundo ou nós devemos ficar mais perto da cruz? Mais perto do sangue? Mais perto da santidade, de uma santificação? Meus queridos irmãos, acho que a gente não precisa fazer listinha de pecados. Acho que a Bíblia já diz isso, mas aqui tem uma finalidade muito grande. Jesus quer uma mudança de vida, e que nós devemos levar uma vida de uma maneira séria. Então Jesus expulsou as pessoas, virou a mesa. Jesus declarou uma guerra contra os falsos adoradores. E aí, neste momento, na sequência, as pessoas, e até Jesus, na continuação da história, fala assim: os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Quando João coloca isso, ele está falando do Salmo 69. O Salmo 69, ele tem partes dele que está no Evangelho de Mateus, tem partes deles aqui no Evangelho de João, e tem outra parte do Salmo 69 que está no livro de Romanos, capítulo 11. Era um salmo muito difundido. Aliás, os salmos da palavra de Deus, era o inário deles, chamado saltério. Era cantado, eles recitavam, cantavam, eles sabiam decorar isso. E aqui João coloca realmente o texto do Salmo 69, que fala: o zelo da tua casa me consumirá. Queridos irmãos, quando fala assim, Deus está apelando para mim e para você, para nós sermos santos,
para nós levarmos uma vida de santidade, que Deus quer que a salvação é realmente pela graça, não pelas nossas atitudes. Mas isso não significa que nós devemos viver de qualquer forma. Nós devemos viver uma forma, conforme nós estudamos em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estar aqui, irmãos, é isso que o Senhor Jesus estava pedindo, que as pessoas, em relação às coisas espirituais, porque é no templo, o local onde se fazia sacrifício, no local onde as pessoas iam para se encontrar Deus. Então deveria ser uma adoração, devia ser de uma maneira séria, devia ser com zelo, porque atingiria até mesmo o coração de Deus. Naquele momento os judeus fizeram uma pergunta na continuação do texto. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Por que os judeus aqui pedem sinais? Porque só alguém é autorizado para fazer isso. Quem é você para fazer isso? Para expulsar os cambistas, para açoitar os vendedores, para agir dessa forma? Que sinal você pode dar? Porque havia algumas profecias na palavra de Deus que o Messias purificaria o templo. Sabe aquele capítulo de Malaquias, capítulo 3, onde a gente trabalha normalmente o versículo de 8 a 10 sobre o dízimo? Nos primeiros versículos, primeiros 4 versículos, fala que o Senhor purificaria o templo, e usa até a palavra sabão, como se tivesse uma lavagem, uma purificação do santuário. Tem um outro texto de Zacarias 14, 21, que fala que um dia iria cessar o comércio na casa de Deus. Então eles pedem um sinal. E Jesus, naquele momento, diz assim a continuação do texto, no versículo 19: Jesus respondeu, o sinal que eles pedem: destruirei este santuário e em 3 dias o levantarei. Vou destruir o santuário e vou reconstruir novamente. É interessante que Jesus, quando ele faz isso, ele se coloca no lugar do templo, que seria, agora irmãos, a gente não precisa viajar, comprar uma passagem de avião e ir lá no templo em Jerusalém, ou seja, só lá que o Senhor vai aceitar a nossa adoração. Nós podemos adorar o Senhor em todo e qualquer lugar, porque hoje a gente entende que o centro da adoração, da verdadeira adoração, tem um endereço, e o nome desse endereço é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala isso, é claro, eles entenderam? Não, eles não entenderam. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos. Começou no ano 20 antes de Cristo. Aqui Jesus está falando no ano 27, 26, 27. Tinha passado realmente 46, 47 anos do templo que Herodes tinha empleitado uma reforma naquele santuário, naquele templo. De forma política, porque Herodes, na verdade, estava fazendo aquilo de forma política. Zorobabel tinha edificado o segundo templo, que tinha sido destruído pelos babilônios, e Herodes, fazia 40 e poucos anos, estava reformando o templo, mudando, fazendo uma grande reforma ali, e eles estranharam, por que Jesus fala que destrói o templo e reconstrói o templo desta forma? Mas na continuação do versículo 22, está assim: olha só, interessante, agora a compreensão dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e
creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Quando Jesus fala que iria destruir o templo, iria construir em 3 dias, olha o versículo 21, nós lemos 22, mas dá uma olhadinha no versículo anterior. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Não era literalmente o templo. Jesus morreu e ressuscitou, e o templo permaneceu lá. É interessante que até essas pessoas que ouviram, quando Jesus foi pregado na cruz, uma das zombarias foi essa: não é você que iria destruir o templo, você é um falso, o templo está lá em pé, o templo não foi destruído, e você disse que destruiria e reconstruiria o templo, e o templo não foi destruído. Eles não entenderam, porque a visão deles eram físicas, eram materiais, e Jesus estava falando de algo espiritual. Mas eu queria perguntar para você, quando Jesus fala que ia destruir, reconstruir o templo, você entendeu quem que é o verdadeiro templo aqui? Você entendeu que é Jesus? Você entendeu que hoje a verdadeira adoração não é mais num espaço. Nós temos esse espaço físico e santificado, e que nós temos que cuidar dele, sim. Nós temos que cuidar e fazer o nosso melhor mesmo aqui. Mas a gente sabe, irmãos, que a verdadeira adoração, ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer na rua, ela pode acontecer na nossa casa, ela pode acontecer em qualquer outro lugar, amém, irmãos? Porque a verdadeira adoração é Jesus, e Jesus disse assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, amém? Hoje nós entendemos a espiritualidade que Jesus está falando. Esse texto da purificação do templo vem mostrar que hoje, para mim e para você, Jesus é o mais importante. É interessante que eles pedem um sinal e Jesus não faz o sinal. Mas sabe para quem que Jesus vai fazer? Jesus não vai fazer os sinais para os sabichões. Jesus vai fazer os sinais para gente humilde, para gente que vive de oração. Olha o versículo seguinte: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Ele fez muitos sinais em Jerusalém, mas não fez quando as pessoas queriam, porque Jesus não estava preocupado em dar show, em falar: olhe para mim, eu estou fazendo aqui um show, e então agora vocês vão acreditar em mim. Jesus poderia fazer qualquer milagre, os milagres de Jesus eram públicos, e ainda assim eles não creram. A profecia de Zacarias, a profecia de Malaquias, que o templo seria purificado, estava se cumprindo diante deles, e eles queriam outros sinais. Mas Jesus vai fazer outros sinais para pessoas que realmente acreditam nele, pessoas que se entregam diante dele. É interessante que nos evangelhos a gente consegue compreender isso, que não é para a religião institucionalizada que Jesus se revela. Quando nasceu em Belém, os anjos apareceram para os pastores. Jesus não apareceu para o sacerdócio. Jesus mostrou a sua estrela lá no Oriente, e vieram pessoas adorar quando Jesus estava se humanizando, no seu nascimento ali em Belém. O sacerdote que apresentou Jesus não conheceu Jesus, mas Simeão e Ana, que viviam em oração na casa do Senhor, teve a revelação do Espírito Santo que Jesus era o Messias. E a Ana, a viúva, falava: esse é o Messias, acreditem nele, ele chegou. O Simeão pegou Jesus e falou: despede o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Por que isso acontece? Porque, queridos irmãos, a verdadeira espiritualidade é a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa seriedade com o Senhor, não é aquilo que
A aparência não resolve, mas o que resolve mesmo é um coração sincero, é uma oração sincera, é uma entrega sincera. É para isso que Jesus veio, e Jesus purificou o templo para mostrar que Ele era o verdadeiro templo a partir dele. Mas eu queria aproveitar e dizer uma coisa para você, e agora fazer uma conexão daquilo que nós temos discutido no primeiro semestre. No primeiro semestre estudamos 1 e 2 Coríntios. E agora, no segundo semestre, estamos estudando o Evangelho de João. Mas vocês lembram quando a gente estudou 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 18 até o 20, que fala também que o meu corpo, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? O meu corpo e o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você não acha? Agora vamos ter uma conversinha entre eu e você. E eu estou muito calmo. Deixa eu falar com você. Você quer ir para o céu mesmo? Deixa eu te perguntar. Você quer mesmo ser salvo? Mas será que Jesus é obrigado a aceitar uma vida de qualquer jeito? Uma vida de fachada? Será que Jesus, nesse texto aqui, não está pedindo a gente levar mais sério o Evangelho? Irmãos, a salvação é pela graça. Mas há alguma coisa nas nossas mãos que a gente precisa atentar para a santificação. Vocês não acham que no tempo de Noé foi poucas pessoas serem salvas, só 8 pessoas? Vocês não acham que Jesus falou que muitos são chamados e poucos os escolhidos, que o caminho é estreito, que o caminho é apertado? Vocês não acham que aquilo que Jesus falou em Lucas 9, 23, assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me, é a coisa mais importante e verdadeira para a gente fazer? Porque a gente não pode viver sem a cruz. Às vezes a gente quer viver, irmãos, de qualquer jeito. Quanto tempo faz? Agora, deixa eu perguntar, você não precisa nem me responder. Quanto tempo faz que você fez o teu último jejum? Quanto tempo faz que você se quebrantou diante do Senhor? Como que está a tua vida devocional? A sua vida de leitura para a palavra de Deus? Eu estou falando isso para você e cobrando de mim mesmo também. Eu, quando vejo um texto como esse, que Jesus entrou com o chicote, eu fico preocupado comigo. E falo para o Senhor: Senhor, me ajude também. Se tu declaraste guerra contra os falsos adoradores, Senhor, que eu seja um verdadeiro adorador. O texto de Tiago 4, versículo 4, de Tiago 4,4 fala que o Espírito Santo que habita em mim e em você, que nós somos santuários do Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Você não acha, irmãos, que eu e você temos que um compromisso para sair com esse texto aqui da purificação do templo? E fazer um ponto de interrogação, e olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, pode usar o chicote à vontade. Senhor, se tem alguma mesa mal posta, pode chutar, Senhor. Senhor, se tem algo impedindo a verdadeira adoração. Foi por isso que Jesus não perdoou. Ele foi capaz de olhar para uma mulher pega em flagrante adultério e falar para ela:
filha, eu não te condeno. Porque ela estava arrependida, mas foi capaz de entrar no templo e não perdoar quem deveria conhecer e não praticar. E aí, eu e você, que conhecemos a verdade, amém, irmãos? Você conhece a verdade, você conhece a Cristo. Vamos orar juntos agora. Vamos fazer uma oração e vamos olhar interiormente e saber que Jesus é verdadeira adoração e pedir misericórdia para o Senhor e procurar viver com santidade. Não fica olhando para o outro, mas o fulano, mais o ciclano, mais o filho do pastor, ou o pastor, ou o diácono, ou a diaconisa, ou não sei quem, ou não sei quem. Vamos olhar para dentro de nós e vamos nos santificar e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo.